sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 12. O texto é muito conhecido, porque na verdade a mensagem ela é temática. Quer dizer que eu poderia escolher qualquer outro texto dentro do tema que eu vou falar esta noite aqui, mas eu escolhi esse, porque é bem conhecido, é famoso, né? E tem, sem dúvida nenhuma, o contexto, está dentro do contexto daquilo que nós vamos falar, se Deus assim nos permitir. Amém? 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 12, diz assim a palavra do Senhor aqui na tradução que eu estou lendo. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Então eu vou repetir o texto, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Então o tema da mensagem esta noite é 10, ou se não der os 10 também não tem problema. Eu vou deixar então aqui alguns conselhos para evitar que você caia. Alguns conselhos que vão te ajudar para que justamente não ocorra o que nós acabamos de ler com você. Eu creio que todos nós que estamos aqui, estamos nesse intuito, caminhando, né, a trajetória, e não queremos a queda. Não é verdade? Então aqui vai alguns conselhos. Mas antes de entrar nos conselhos, eu gostaria de fazer algumas considerações. Primeiro, é que de cara eu já quero dizer para você que esta mensagem vai te confrontar esta noite. Essa mensagem, ela vai tocar em alguns pontos da nossa vida, que pode ser que ela confronte, porque ela vai tratar de alguns atos, alguns fatos, alguns hábitos que nós temos, e pode ser que ela te confronte. Mas uma vez eu estava ouvindo um pastor Luciano Subirá, ele que prega e é muito conhecido nas redes sociais, ele disse uma coisa interessante. Ele falou: tão importante quanto a mensagem que nos motiva, que nos alegra, que nos faz saltar, pular, também é importante aquela que faz a gente refletir, pensar, analisar, e até faz nos sair um pouquinho triste conosco mesmo, mas que nos faz entender que nós precisamos mudar e mudar para melhor. A segunda consideração é que não são conselhos meus. Isso é muito importante, porque a gente tem aquele hábito, quando a mensagem fala conosco de uma maneira especial, quer dizer, quando ela corrobora com alguma coisa que a gente faz, a gente fala: nossa, como Deus falou, como Deus usou. Agora, quando a mensagem vem e ela confronta, às vezes a gente tem até aquele hábito. Você viu a mensagem do fulano hoje? Exortar. Ele gosta de exortar a igreja. Que misericórdia, é o pastor que tem que exortar. Não é verdade? Você já viu gente por aí falando isso? Então não são conselhos meus. Eu gostaria que os irmãos entendessem isso. São conselhos bíblicos. Eu fiz questão de procurar vários textos nos pontos que eu vou citar aqui, para que justamente você entenda que não são conselhos, não são coisa da minha cabeça, são conselhos bíblicos. Portanto, não é um conselho meu para você, é o conselho de Deus para nós. Louvado seja Deus. E que a mensagem, mais do que falar com você que está assistindo, ou você que está aqui, primeiro falou comigo, primeiro me chacoalhou, me despertou para uma vida melhor com Deus. Aleluia. Quantos querem ter uma vida melhor com Deus? Então, eu creio que assim como serviu para mim, essa mensagem há de servir para vocês. Tá bom? Terceiro, e por fim, é que são conselhos, tá? Conselhos. E aquele negócio, conselho você ouve, e se você quiser, você segue ou não. Há alguém que diz que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Já ouviram isso? Provavelmente quem falou isso é alguém que não gosta de conselhos. E provavelmente alguém que repete isso é alguém que também não gosta de conselhos. Mas na Bíblia a gente vê um contexto diferente. A Bíblia, ela fala algumas coisas sobre conselho. Provérbios capítulo 11, versículo 14, por exemplo, o texto vai dizer: não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselhos, a sabedoria. Provérbios capítulo 12, versículo 15, vai dizer que o caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio.
Provérbios capítulo 19, versículo 20, o texto vai dizer: ouve o conselho, recebe a correção, para que sejais sábios nos teus últimos dias. Talvez a grande questão do conselho é: de quem que a gente está ouvindo? De quem que a gente está acatando os conselhos? O salmista no Salmo 1, ele faz uns alertas muito grandes logo de início. Ele diz: bem-aventurado é aquele varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Provérbios 19, 21 vai dizer: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Louvado seja Deus. O texto em Isaías capítulo 9, versículo 6, o texto messiânico, vai nos dizer: um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro. Aleluia, louvado seja Deus. Portanto, nós temos à disposição um grande conselheiro a nos dar o caminho e a direção de todas as coisas. Então, os conselhos a seguir, como eu já disse, eles vão te ajudar a observar pequenas atitudes que a gente tem, mas que elas, ao longo do tempo, não nos ajudam a ter um caminho excelente, e ao contrário, pode até nos ajudar a termos uma queda, e uma queda fatal. Que Deus nos livre e nos guarde disso. Também não são todos os conselhos da Bíblia que eu vou dizer aqui, não. Tem muito mais conselhos do que estes que eu vou dizer, mas estes que eu vou dizer hoje aqui são fundamentais e importantes para a nossa trajetória. Amém? Primeiro conselho esta noite: não pare de ler a Bíblia. Este é um conselho importante. Não pare de ler a Bíblia. Deixa eu te fazer uma pergunta: por que é que a gente não lê a Bíblia? Mateus capítulo 4, versículo 4, na tentação, o Senhor Jesus foi quem disse. Ele respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quer dizer, ele comparou o pão com a palavra. O pão, um alimento essencial para nos manter fisicamente, e ele comparou a palavra também com um alimento essencial para nos vivermos espiritualmente de pé. Quer dizer, assim como o pão está para o corpo, a palavra está para o espírito. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo está falando a Timóteo, ele diz: persiste em ler, ensinar e exortar até que eu vá. Josué, um grande líder, sucessor daquele legislador Moisés, ele ouviu, e o texto é muito claro para nós. Josué capítulo 1, versículo 8 diz assim: não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme está escrito nele. Então farás prosperar o teu caminho, e tão prudentemente te conduzirás. Salmo de número 119, versículo 9, o texto vai dizer: como purificará o homem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Salmo 119, versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Louvado seja Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12, o texto vai dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Por que é que nós não lemos a Bíblia? Uma vez eu estava num culto de segunda-feira, ouvindo o pastor presidente, nosso pastor presidente Alcides Fávaro. Ele disse uma coisa forte, hein? Forte. Eu me lembro perfeitamente naquela noite quando ele disse: o crente que não lê a Bíblia é porque não crê nela. Ele disse isso. Um preletor midiático, pastor Hernandes Dias Lopes, ele, em uma das entrevistas que eu vi na internet com ele, ele disse que ele consegue identificar rapidamente uma igreja que gosta de ler da que não gosta de ler. Quando ele começa a sua ministração, ele fala: abra a Bíblia, e ele nota que algumas pessoas abrem, depois continua folheando, acompanhando, e outras
Fecham. Não estão nem aí com a palavra. O contato, a intimidade com a palavra já se nota nas pequenas atitudes. Proponha no seu coração essa noite a ser um leitor da palavra de Deus. Isso é só um conselho. Vai fazer você caminhar melhor. Existem na internet milhares de planos de leitura, né? Nós temos irmãos aqui que trabalham em vendas de livros, leituras, planos de leituras diária, pão diário. Tem um monte de material que pode te ajudar para você fazer a leitura diária. Durante um ano você lê toda a Bíblia, rapidamente, até menos. Em 6 meses você pode ler a Bíblia. Eu já vi planos de leitura assim. Você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida quando você começar a ler a palavra de Deus. O segundo conselho que eu quero deixar aqui esta noite é: não pare de orar. E assim como eu fiz na primeira, eu faço agora. Por que nós paramos de orar? Por que nós não oramos? Ou por que só deixamos de orar, ou para orar, quando estamos aqui? É para a gente pensar. Hoje nós estamos vivendo um contexto onde as pessoas não têm paz. É muito difícil você encontrar alguém com paz. Geralmente elas estão agoniadas. Geralmente elas estão apressadas, angustiadas, atormentadas. Filipenses capítulo 4 dá-nos o segredo disso. Filipenses 4, 6 e 7 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, por súplicas, orações, com ações de graça. E aí ele revela: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Quer dizer que quando você ora, os corações e os sentimentos ficam guardados. Quando você não ora, eles ficam expostos. E aí, onde eles viram fáceis alvos para setas de dúvidas, setas de angústias, setas de aflições, de inquietudes. Fale mais com Deus. Tem alguém que disse uma frase interessante, falou assim: fale mais com Deus, pouco com os homens e nada dos outros. Se você seguir essa frase, vai melhorar muito a sua vida. Em 1 Samuel nós temos um exemplo prático de oração. Logo nos primeiros versículos você vai ver uma mulher chamada Ana. E você conhece a história. A Ana, justamente com seu dilema com Penina. E aí você vai ver a importância da oração já no primeiro capítulo de 1 Samuel. Você vai ver como Ana chegou à casa do Senhor. O texto em 1 Samuel capítulo 1 versículo 8 vai dizer: então Eucana, seu marido, disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está mal o teu coração? Olha como é que estava a situação de Ana. Vou repetir: por que choras? Por que não comes? E por que está mal o teu coração? É uma característica típica de uma predisposição até a depressão. Veja, a mulher chorava, a mulher não comia, a mulher estava mal no seu coração. Aí o texto vai dizer que ela entra no templo, ela ora. Veja o texto como diz, como ela entrou antes da oração. 1 Samuel capítulo 1 versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Isso aqui é importante para você saber que a oração não é um ato de só para quem está bem. Às vezes a gente pergunta: por que você não está orando? Não estou muito bem. Aí é que é o momento de orar. Veja que Ana, ela estava amargurada de alma, chorando. Então ela decide ir aos pés do Senhor. E ela perseverou em oração. Versículo 12 vai dizer que: e sucedeu que, perseverando ela em orar perante ao Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Aí os textos vão recorrer, e lá no versículo 17 e 18 você vai ver como o texto vai dizer depois da oração, como ela já estava. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedistes. E disse ela: achei a tua
ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Aleluia. E veja como Ana saiu da casa do Senhor, versículo 19. E levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram. E vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Louvado seja Deus. Por que é que nós não estamos orando? Sem oração e leitura bíblica, isso é um jargão que a gente já conhece, mas não dá. Eu quero fazer uma pergunta, principalmente para você que tem filhos e filhas. Quantas vezes os teus filhos te flagraram orando e lendo a Bíblia? Quantas vezes os teus filhos te flagraram falando mal de ministério, falando mal de igreja, falando mal de agenda, falando mal de líder, falando mal de dirigente? Agora, quantas vezes eles te flagraram com seus joelhos dobrados, orando ao Senhor? Quantas vezes eles te flagraram lendo um texto bíblico como uma forma devocional, uma oração a Deus? Que legado nós estamos deixando para os nossos filhos? Como é que nós queremos ser respeitados enquanto somos liderança, se quando nós somos liderados, a gente prefere assumir uma posição de crítica, ao invés de se preocupar com oração e palavra? Isto é muito sério. Terceiro conselho: não se afaste da igreja. Eu não estou falando aqui do templo, 4 paredes, não. Eu estou falando, não se afaste das pessoas, dos irmãos, da comunhão, do partir do pão, dos escolhidos, da igreja do Senhor. Não se afaste desse povo, não se afaste dessa gente. Tem muita gente que vai na igreja e pensa assim: o meu negócio é com Deus, não tenho nada com esse povo aqui. Só que Paulo foi um grande homem de Deus usado para nos ensinar uma coisa muito importante sobre a igreja. Na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, ele vai dizer: porque nós, sendo muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Mais à frente, 1 Coríntios capítulo 12, 27, ele vai dizer: ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Ele usa essa figura do corpo para exemplificar o que é a igreja. Quer dizer, o que é o corpo? O que são os membros? Os membros dentro de um corpo têm uma relação interdependente, quer dizer, uns dependem do outro para sobreviver. Um corpo sobrevive sem o dedo não sobrevive fora do corpo. Eu já disse isso aqui em outras oportunidades. Não tem como você sair de manhã, tirar o seu fígado, deixar na geladeira e falar: vai trabalhando aí por mim, eu vou trabalhar, quando eu voltar eu pego você de volta. Não tem como fazer isso. Tem que estar conectado, tem que estar dentro, tem que estar funcionando. É por isso que na sua oração sacerdotal o Senhor Jesus pede a Deus, São João 17:11, Pai Santo, guarda o teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Versículo 22, ele repete, ele diz: eu dei-lhes a glória, para que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Versículo 23, novamente Jesus faz a mesma petição: eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e os teus amados a eles, como me tens amado a mim. Aleluia. Hebreus capítulo 10, versículo 25, a parte A diz: não deixando a congregação, como é costume de alguns. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntardes? Aleluia. Cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Aleluia. Não esqueça de que você tem uma família espiritual.
Não esqueça que você faz parte de um corpo. Não se esqueça que existem membros e que você, junto a eles, formam o corpo celestial de Cristo. Nós somos a representação de Deus aqui em Água Funda. Já parou para pensar nisso? É o corpo de Deus aqui no bairro da Água Funda. Os apóstolos admiraram a igreja que ia crescendo. O filho pródigo foi um que pensou que a sua felicidade estava quando ele fosse para longe de casa. Não se esqueçam do filho pródigo. A sua felicidade não estava fora de casa, longe dos seus. Embora muitas vezes possa parecer que sim. A sua felicidade, na verdade, já estava lá dentro da sua casa, já estava dentro do seu pai. Mas ele precisou dar uma volta ao mundo para poder entender isso. E não foi uma volta ao mundo viajando, com alegria, com prazer. Logo de início até que pode ter sido. Mas depois a experiência que ele passou para entender a importância de estar perto do seu pai é um legado para nós até os dias de hoje. Não deixe a sua congregação, não se aparte do povo de Deus. Esse é um conselho que eu quero te dar esta noite. O quarto conselho: não amem o mundo. O texto do capítulo 2 de 1 João diz claramente, 1 João capítulo 2, versículo 15 a seguir: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Aleluia. Concupiscência dos olhos. O salmista no Salmo 101, verso 3 vai dizer: não porei coisas más diante dos meus olhos. O que os nossos olhos estão vendo? O Senhor Jesus disse: se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem mais, o teu corpo será tenebroso. Os olhos são os órgãos que estão mais próximos ao nosso cérebro. Ele capta em questão de milissegundos, ele já processa e já transfere para a nossa mente. O que é que nós estamos colocando diante dos nossos olhos? Em relação à carne, os nossos desejos, nossos pensamentos, Filipenses 4:8 diz: quanto mais, meus amados irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Quem é que Jesus considera que ama? Porque muitos dizem: eu amo Jesus. Mas quem Jesus realmente considera aquele que ama Ele? Você sabia que Ele revelou isso? Ele disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não é quem diz que ama que verdadeiramente determina e aprova o amor. É quem recebe o amor. Eu posso chegar para minha esposa todo dia e falar: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas quem vai dizer se eu amo realmente ela? Vai ser ela, não eu. Assim é Jesus. Todos podem dizer: eu amo Jesus, mas Ele é quem diz quem verdadeiramente o ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O quinto conselho: adore somente ao Senhor. Quem rouba a exclusividade da nossa adoração hoje? Quer dizer, quem rouba a nossa atenção, o nosso prazer, o nosso dinheiro, o nosso tempo, a nossa disposição, o nosso ânimo, as nossas motivações. Isso tudo está para quem primeiro? Para as nossas vaidades, para os nossos vícios, para os nossos passeios, para as nossas séries, para o nosso trabalho, para nós mesmos. O que tem de pessoas hoje que ficam doutrinando nas redes sociais: você precisa se amar mais.
O amor a você tem que ser em primeiro lugar. É bem verdade que você tem que amar você mesmo. Mas quem está em primeiro lugar? Você precisa amar exclusivamente, primariamente. Veja bem, não estou dizendo unicamente, mas primariamente, grandemente, plenamente. Não é outro, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Eu já disse aqui. Se alguém me ama, guardará as minhas palavras. Ame ao Senhor esta noite. Proponha no seu coração amar exclusivamente ao Senhor. Isso é uma qualidade que a gente às vezes vai perdendo. Logo de início a gente amava tanto, logo de início a gente fazia tanto. A gente tinha aquela consciência de que se eu não estivesse envolvido, a obra ia ser prejudicada. Hoje muitas vezes a gente não está nem aí para nada. Por quê? Porque na verdade estamos amando outras coisas primariamente. A gente gosta da igreja? Gosto. Não, a igreja é uma bênção, é legal. Mas eu tenho uma prioridade maior. Sexto, são conselhos para você ter uma vida boa, para que você não caia. Sexto conselho: perdoe e peça perdão. Existem pessoas desenvolvendo doenças sérias. Sabia disso? A ciência já me dá corroboração para que eu possa afirmar isso. Existem pessoas desenvolvendo doenças sérias porque não perdoam. E também às vezes não são perdoadas. Liberte-se dessa prisão essa noite. Essa amargura que às vezes as pessoas arrastam há anos, problemas familiares, porque não perdoam e não são perdoados, e declaram: não vou perdoar, é imperdoável, não. Liberte-se dessa opressão em nome de Jesus. Tenha uma vida liberta com Cristo. Viva plenamente a alegria que nós pregamos tanto. Perdoe e peça perdão. Mateus capítulo 5, 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, aleluia. A gente tem um hino muito bonito que a gente canta: quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o meu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Portanto, se trouxeres a tua oferta no altar, e aí te lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai, reconcilia-te primeiro com ele, teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele. Mas graças a Deus que o texto não para por aí. No versículo 6, o texto vai dizer: porque se perdoares os homens as tuas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Como nosso Senhor Jesus é completo e perfeito, né? Porque no capítulo 5, ele está falando: vai lá e peça perdão. E tem muita gente que faz isso. Tem muita gente que vai: meu irmão, aquele negócio lá, me perdoa, somos falhos. Aí, o que está recebendo perdão fala assim: vamos pensar no caso, né? Não sei, não consigo perdoar. É imperdoável o que ele fez. Depois vem aqui, parece que é simples. Aí olha o que o texto vai dizer no 6. Se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial perdoará a vossa. Se não perdoardes as ofensas dos irmãos que fizeram com você, vosso Pai Celestial também não perdoará a vossa. E agora? Meu irmão, vem cá, deixa eu te perdoar em nome de Jesus, ainda hoje. Perdoe, peça perdão, irmão. Eu já vi famílias que ficam separadas por mais de anos por causa de perdão, por causa de besteira, por causa de coisa que falou.
por causa de gente que falaram alguma coisa. Às vezes o negócio não está nem certo, nem foi aquilo mesmo. Já vi grupos, igrejas, conjuntos, bandas, que teriam um futuro promissor, uma carreira brilhante, mas se separam porque brigaram e até hoje tem uma rixa, tem alguma coisa contra, algo que não acertou ainda. Perdoe, peça perdão, irmão. 7º conselho: pare de falar mal dos outros. É embaçado, né? Vamos ver se a gente aguenta até o final. 7. Pare de falar mal dos outros. O Salmo 15 diz uma coisa interessante: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? Uma pergunta do salmista. Presta atenção no texto. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará nos teus santos montes? Aí vem a resposta: aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça, fala verazmente segundo o seu coração. Aí mais vem o versículo 3, escuta aí: aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Você falando mal de alguém, sabia que você pode estar sendo um cúmplice de uma maldade terrível? Êxodo capítulo 23, versículo 1, até o legislador deixou lá claro. Deus falou para ele: não admitirás falsos rumores e não porás a tua mão com o ímpio para seres testemunha falsa. Antes de falar de algo, ou de algo, principalmente de alguém, põe essa pergunta na sua cabeça. 3 perguntas. Quando você for falar de alguém. Primeiro, o que eu vou falar é verdade? Já certificou se é uma verdade ou não? Ou se é coisa que andam dizendo por aí? Segundo, o que eu vou falar é para a pessoa certa? Para quem que eu estou falando? 3, é tempo de falar? A tua fala sobre essa pessoa vai promover união ou contenda? Provérbios 26, versículo 20 vai dizer: sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente, cessará a contenda. Existem contendas que se perduram, porque existem pessoas que ficam replicando e falando. Você viu? Você ficou sabendo? Rapaz, nem te conto. Quem guarda a sua língua conserva a sua alma. Mas o que muito abre os seus lábios tem perturbação. Sabia que isso é um texto bíblico? Provérbios 13, 3. Mais um conselho, nós já estamos terminando. Cuidado com as suas motivações. O que é motivação? A motivação, ela é uma condição do organismo que influencia a direção do comportamento. É um impulso interno que te leva para fazer alguma ação. Isso é motivação. O que te impulsiona a agir? Filipenses capítulo 2, versículo 3, o texto diz: nada façais por contenda, vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Veja que o versículo ele mostra que uma mesma coisa pode ser feita, mas o que muda é a motivação. Olha que interessante esse texto. Você olha para a ação, mas muitas vezes você não está vendo qual é a motivação. Você pode até estar fazendo a coisa certa, mas com a motivação errada. Você pode estar até fazendo algo que esteja dando certo, mas não é certo.
A fonte, a influência, o impulso, a motivação pode estar errada. É interessante que, quando estamos sob provação, questionamos, ou somos tentados a questionar a motivação de Deus, e não o propósito de Deus. Você já parou para pensar nisso? Quando nós estamos tentados, a gente questiona a motivação de Deus. A gente às vezes pergunta para Deus: para que isso? Para que, Deus? Que a gente quer saber dele qual é a motivação. A gente sabe pelos textos, tudo coopera para o bem, ok, isso pode, mas a gente às vezes questiona: por que o Senhor está fazendo isso comigo? A pergunta, na verdade, não é por quê, é para quê. Quando a gente pergunta por quê, a gente quer a motivação. Quando a gente pergunta o para quê, a gente quer saber o propósito. Hoje, eu te pergunto: por que fazes isto? Por que é que você está fazendo isso que você está fazendo agora? Quer dizer, qual é a tua motivação? Contenda? Vou mostrar como se faz. Agora eu vou humilhar, quer ver? Bom, porque agora sou eu que sou líder, né? Então agora eles vão ver o que é a liderança. Eu vou fazer porque ela não gosta. Agora que eu vou fazer mesmo. Ah, é? José não gosta disso? Então eu vou fazer. Vou desafiar. Vou provocar. Vou falar para deixar com raiva. Eu vou fazer irritar agora, quer ver só? Eu estou falando, estou fazendo, mas olha a minha motivação por dentro. Vanglória. Importa que eu seja glorificado, né, gente? Vou ser lembrado. Vou marcar. Vou emplacar. Eu quero ser grande. Eu quero ser melhor. Nada vos façais por vanglória, nem por contenda. Faça por humildade. O que é fazer por humildade? Fazer para o outro. Servir. Feliz pela felicidade do outro. Como eu estou feliz que a Água Fonte está crescendo. Como eu estou feliz que aquela igreja está avançando. Como eu estou feliz que aquele departamento, enquanto eu era líder, ele tinha um comportamento, ele tinha um nível. Quando eu saí, esse nível melhorou. Glória seja dada a Deus por isso. E não o contrário, né? No meu tempo, irmão, você lembra lá, irmão? Oh, que tristeza profunda me dá. No meu tempo era tão. Hoje, tá só um pouquinho. Vamos orar, né? Para que Deus tenha de misericórdia. Por dentro, a felicidade. Eu só queria uma oportunidade para voltar lá, para vocês verem o que é ser o líder de verdade. Se eu sair de lá, vocês vão ver o que vai acontecer. Cuidado com as suas motivações. O Espírito Santo de Deus está falando esta noite. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome. Cuidado com as suas motivações. O último. Pare de fazer o que você sabe que é errado. Isso é um conselho que eu deixo aqui e já vou encerrar. Pare de fazer o que você sabe que é errado. Sabe o que é iniquidade? Quando a palavra fala iniquidade, a Bíblia fala iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade, ela pode ser considerada um pecado, mas de uma forma mais abrangente. Segundo a Bíblia, o iníquo
é o indivíduo que já está acostumado a pecar. Quando o Senhor Jesus fala sobre aquele que diz Senhor, Senhor, lembra desse texto? Nem todos que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, aquele que faz a vontade do Senhor. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, nós profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ele está falando de gente que tem um pecado, que sabe que está errado, mas aquilo ficou cotidiano. Logo de início você praticava, aquilo te dava algum remorso, alguma coisa, mas o tempo foi passando e daqui a pouco você está acostumado com aquilo. Deus perdoa, Deus perdoa. Fica vivendo igual aí no mundo. Eu já vi muita gente aí no mundo lá, fica tranquilo, Deus perdoa, Deus perdoa. Você já ouviu gente falando assim? Deus perdoa. Isso aí, fica tranquilo, Deus perdoa. E você vive uma vida de iniquidade, fazendo o que é errado repetidas vezes. Em nome de Jesus, vamos dar um basta naquilo que estamos fazendo, que nós sabemos que é errado. Vamos dar um basta naquilo que nós estamos fazendo, que nós sabemos que é errado. Vamos viver uma vida melhor. O que o Senhor Jesus tem para nós é coisa grande. O que o Senhor Jesus tem para nos dar é coisas excelentes, maravilhosas, grandiosas. Quem está de pé, olhe para que não caia. Eu quero encerrar minha palavra, fazer uma oração com todos vocês, pedindo ao Senhor para que Ele nos ajude